Hello, everybody! Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos aqui mais um Inconformados Pode. Todo mundo que é fora da forma pode aqui. E aqui a gente fala de todos os assuntos. Começando aqui com o seu amigo Rinaldi Digílio. E hoje vou receber um candidato ilustríssimo. Ele é pai, ele é um pastor conferencista, ele é empresário, ele é diretor executivo do Movimento Cristão de Conscientização na Política. Ele é nascido de Osasco, mas migrou para São Paulo, né? A terra da garoa. Teve seu chamado aos 16 anos. Olha, já encontrei uma coisa em comum com ele aqui. Eu também tive o meu chamado com 16 anos. E quando começou a frequentar a Assembleia de Deus, desde 2009, ele é pastor pela Assembleia de Deus de Perus. E agora também ele é oficialmente candidato a deputado estadual por São Paulo. Estou aqui com André Bueno. André Bueno, seja bem-vindo aqui no Inconformados Pode. Tudo bem com você? Bem, meu amigo, obrigado a todos os meus amigos que nos ouvem. É uma alegria estar com vocês. Muito feliz de estar nesse espaço tão abençoado dos inconformados, né? Eu sou um desses inconformados, Rinaldi. A primeira vez que eu estou recebendo aqui um candidato, né? E aqui é diferente porque eu tenho uma predileção, olha só, hein? Bonito isso. Predileção pelo André, porque eu conheço muito da vida dele, sei que ele é um cara honrado, uma pessoa nota 10. E eu vou começar pela nossa pergunta clichê aqui do nosso pod, que é o que te faz um inconformado, o que te deixa inconformado aqui nesse mundo? Muitas coisas me deixam inconformado. Primeiro é enxergar tudo que Deus fez e da forma linda que Ele fez e perceber o quanto as pessoas têm destruído isso, quanto o pecado tem destruído isso, o mal. E fico inconformado de ver toda essa beleza sendo arruinada. A beleza da natureza, a nossa beleza enquanto seres humanos, a beleza do amor, a beleza da família sendo destruída, e não dá pra gente ficar de braço cruzado. Então hoje eu sou inconformado. E vou avisando, quem é conformado não consegue andar comigo, porque a gente tem uma linha muito especial. É fora da forma, né? Então você está me dizendo aqui que você é contra o politicamente correto? O politicamente correto, ele só funciona na teoria. Na prática, ele cria divisões, ele cria obrigações que são barreiras. O politicamente correto, ele é uma teoria que não se consolida para quem tem um posicionamento. Então, os politicamente corretos, em algum momento eles vão tropeçar e vão escorregar na própria casca de banana que eles plantam. Não conseguem manter isso. O mundo está cada dia mais difícil, né? Porque eu vi hoje um vídeo, alguém criticando a música Havia um Homenzinho Torto, morava numa casinha torta, andava num caminho torto. E aí até ele encontrar Jesus, Jesus endireitou. E essa pessoa que estava criticando isso, segundo eu quis entender, que eu pude entender, é que era uma pessoa com deficiência. Misturaram todas as bolas, né? Não pode falar que existia uma pessoa torta, porque uma pessoa deficiente, ela é torta. Então a gente está vendo hoje o mundo generalizar tudo de uma forma tão... Você não pode falar, ovelha negra, você não pode falar, você está denegrindo, porque tudo isso é racismo. Então, às vezes as pessoas elas falam coisas e magoam pessoas. Você não acha que a geração dos dias de hoje está sendo uma geração muito vitimista? Não só vitimista essa geração está hoje, mas eu diria que além, né? É um vitimismo sem proporção do que acontece na realidade. Olho, por exemplo, para a igreja, Rinaldi. Quando olho para a igreja é um lugar onde você tem realmente todos os tipos de pessoa, e nós não fazemos acepção. Então, todas essas situações que a gente vai colocando no dia a dia, que faz as pessoas se vitimizarem, quando olho para a igreja, que nos consideram aqueles que mais separam, nós somos aqueles que mais aglutinam, mais atraem, mais ajuntam. E hoje, é lamentável, eu não soube da história da musiquinha, depois eu vou pesquisar também, o nosso clássico gospel da infância, agora sendo mal interpretado por alguém que de alguma forma foi ferido em outro ambiente, que não foi no nosso. Ele está usando um gancho do nosso para vincular essa dor e não cabe a nós.
Eu sou um parlamentar que cuida das pessoas com deficiência e eu tenho um maior orgulho disso e eu sou o que mais fiz leis para ajudar os autistas, enfim. E a gente sabe da dor do ser humano e dentro da igreja existem todo tipo de pessoa. A minha igreja ela tem acessibilidade, ela tem elevador para cadeirante. Não só para cadeirantes, mas também para os idosos que não conseguem subir escada. Eu tenho um orgulho disso, eu sei que a sua igreja também é exemplar, sim, mas essa radicalização nos dias de hoje, quem que se interessa na política pelo vitimismo? Quem quer dividir para liderar? Rinaldi, hoje nós temos um pequeno grupo, eu chamo de pequeno porque eu não consigo enxergar neles maioria. E o fato de ser pequeno também não é problema nenhum, mas é um pequeno grupo que quer pautar a todos. Isso não pode acontecer. Eu não posso ter um pequeno grupo querendo pautar a todos. Nós respeitamos a todos, mas não dá para trabalhar frases que não tem fora do contexto para trazer esse vitimismo. E mais ainda, nos culpar por problemas que vêm através dos séculos. Então, o Brasil tem raízes, sim, que são muito complicadas, que envolvem um pouco do machismo, porém... Escravatura. É uma realidade nossa, você não pode fugir disso. Porém, muitos avanços aconteceram e da forma que se está colocando hoje, nos preocupa porque eles estão criando separação. Então não há mais É claro que quando eu falo isso, eu branquinho de olho azul, é muito fácil falar isso, né? O pessoal entende. Você não está no lugar de fala. Exatamente, eu não poderia falar, né? Você não sofreu, mas ninguém olha quem são os meus avós, quem foram os meus pais, com quem eu sou casado. Então é fácil pegar uma única imagem, congelar e julgar. E não olhar para o lado. Inclusive eu tive um caso que aconteceu na escola dos meus meninos. Tinha uma moça, ela é negra, e eu queria namorar com meu filho não quis namorar com ela. E ficou aquele namora, até que ele disse, não quero, foi pressionado pelos amiguinhos mesmo, né? E aí um deles perguntou, mas você não quer porque ela é negra? Mas forçando. E ele disse sim, naquele momento. Ele tinha talvez 9, 10 anos. E a escola me chamou para falar sobre isso. Falou, André, a gente quer conversar com você. Eu sabia da história e o que eu fiz? A minha esposa, ela é adotiva. E os pais da minha esposa são negros, mas muito negros, né? E aí todos os meus filhos cresceram nesse ambiente com os tios negros, com a família negra. Peguei uma foto de todos os sobrinhos juntos e os meus filhos no meio e levei para a escola. A diretora me deu um sermão, falou de racismo, que a gente tem que ter cuidado, comportamento. Eu deixei ela falar uns 20 minutos, Rinaldi. Quando ela terminou, eu fiz uma pergunta. Falei, diretora, se meu filho tivesse nascido numa família negra, você acha que isso teria algum problema? Ela disse não haveria problema nenhum, ele entenderia o que é, e ela justificou. Aí eu tirei a foto de família que eu tenho. Quando ela viu o meu sogro, a minha sogra, os meus sobrinhos e os meus cunhados, ela pediu desculpa. Então ela colou um retrato pequenininho, ela fez um selfie do momento, totalmente fora da realidade, fora do contexto, e quis que a gente abraçasse uma dor que não é nossa. Minha família inteira é de negros. Quando olham para mim, não imaginam isso, mas pelo fato da minha esposa ser adotada, sim. Esta é a casa que nós estamos. Então isso mostra bem como as pessoas hoje fazem pequenos recortes. Isso é um perigo para nós políticos. Eles pegam falas isoladas e transformam isso em verdades que não existem. Você vê aí lugares onde existe racismo, Europa, Estados Unidos, mas o Brasil também existe, mas assim, é uma proporção menor do que a que existe lá fora, né? E o ambiente que nós crescemos, que é o ambiente da igreja, sempre foi um ambiente inclusivo, né? Não só inclusivo para o deficiente, é um ambiente inclusivo para o surdo, para o mudo. A gente vê igrejas que têm a linguagem de Libras, faz a acessibilidade. André, eu sei que você hoje está pleiteando aí um cargo no Poder Legislativo. Sim. Eu ainda não vou guardar um pouquinho de suspense para vocês, Tchan. Mas o que te fez entrar na política, o que te moveu você estar hoje se colocando aí, dando a cara a tapa, apanhar, abrir sua vida, se tornar uma pessoa pública e militar no campo legislativo? Rinaldi, eu sempre fui um pastor de jovens e adolescentes. Eu sempre
atuei muito nessa área da moçada, né? Então, junto com a moçada, a gente sempre trabalhou muito, fez muitos trabalhos, desde acampamentos, os retiros, os grandes congressos de fogo, uns trabalhos muito especiais. E um dia eu me interessei em cuidar dos adolescentes e eu comecei a visitar a Fundação Casa. Foi quando eu me tornei um voluntário da Fundação Casa. Só que me deram uma seguinte notícia, Rinaldi, que na fundação, na hora de falar o culto, ter a reunião, não podia rir, tinha que ser sério, bravo. E meu jeito de pregar não é esse. Eu brinco, eu converso, é a minha forma de viver. A didática é a diferente. Minha é outra, eu dou risada com eles, eu brinco. E aí eles disseram, lá não pode rir. Eu falei, então o que eu estou indo fazer lá? Porque eu gosto, é minha forma de me expressar. E o que eu fiz? Eu deixei a turma lá no culto e fiquei do lado de fora do culto, justamente com aqueles adolescentes da fundação que não queriam participar da reunião do culto. E aí já é um pessoal que já não quer ir, já tem algum distanciamento. Eu sentei do lado de um moço que estava jogando xadrez. Eu não conheço, não sou jogador de xadrez, eu conheço as regras de mover as peças. Comecei a brincar com ele. Com menos de 10 minutos, o moço me deu um checkmate, que era esperado. Ele fica ali o tempo todo jogando. Quando ele deu o checkmate, Rinaldi, ele pegou as peças, jogou no chão, levantou e saiu andando. Nervoso, irritado. Um moço magro, alto, talvez uns 1,80m, 1,90m, muito alto. Eu achei estranha aquela reação e como eu sabia que na semana seguinte eu iria voltar, então eu deixei acalmar a situação e na semana seguinte eu estar lá. Regra pastoral, não mexe naquela hora que não vai adiantar. Na semana seguinte eu fui lá, o pessoal entrou no culto, ele estava sentado no mesmo lugar, com as mesmas peças do tabuleiro. Eu falei, o que aconteceu? Né? Bravo também, né? O que aconteceu aquele dia? Ele disse assim, você não podia ter feito o que você fez. Eu pensei, o que eu fiz? Eu perdi? Queria que eu fizesse o quê? Ganhar, não conseguiria ganhar dele. Ele disse, você não poderia ter deixado eu ganhar de você. A dor naquela vida era tão grande, tão profunda, que até mesmo a vitória legítima dele era uma derrota. Ele entendeu que eu estava enganando com ele vencendo. Ele achou que você estava deixando ele ganhar por dó dele. Por dó, por aproximação. Então vamos colocar o vitimismo em ação de novo aí, só que de uma outra forma agora. De alguma forma ele se vitimizou com aquilo que estava acontecendo. Quando ele toma aquela atitude que reflete de forma tão intensa, eu comecei a conversar com ele, e aí eu vou entender, Rinaldi, que tanto ele, como talvez 70% dos meninos da Fundação Casa, todos eles sofreram abuso na infância. Foi quando a gente começou a abraçar algumas bandeiras, entendendo que por mais que aquele moço eu pude ajudar, aquele moço eu consegui visitar a casa dele, eu conheci a família dele, aquele eu pude cuidar de uma forma especial. Mas eu não conseguiria fazer mais por tantos se não fossem pelas políticas públicas. Eu entendi que esse era o caminho para poder fazer a diferença e levar aquilo que a gente já leva, que é o amor, que é a esperança, que é a alegria na vida das famílias da igreja e trazer isso um pouco para a sociedade. Eu tive a oportunidade de ver 15 pessoas candidatas a deputado vierem pedir o meu apoio, né? E eu comecei a olhar, ver, e eu não conseguia enxergar. E eu consegui enxergar em você uma pessoa que tem condições pelo trabalho do envolvimento social. Não é porque você é um conferencista, é um pastor, mas é porque você desenvolve um trabalho na área de creches, na Sim. área social, você busca parcerias com o governo do estado. Então eu vejo o seu engajamento. Qual que é o seu maior sonho? Você vai entrar no dia, lá em março, você vai assumir a cadeira. Amém. E você vai começar a fazer, aí eu costumo dizer que ele vai parar de ser pedra e vai virar vidraça. Aí começa, né? Aí começa, e aí você vai falar, puxa vida, eu achava que era assim, não era, e é assado. Só que a tua vivência política, até mesmo comigo e com outras pessoas, você sabe onde você está colocando o seu pé, as suas mãos, o seu coração. Qual que é o teu maior sonho na política? Rinaldi, hoje eu digo que por mais que seja novo naquilo que eu vou fazer, não é tão novo pela construção que foi realizada, né? Então poder contar com a sua visão já madura nesse meio e passando aí já por muitos terremotos, na verdade, e tantos outros amigos que estão nos ajudando, o meu maior sonho é poder trazer políticas públicas para a primeira infância e para a juventude, trazendo para eles oportunidade. Eu digo
sem medo de errar, e isso mexeu muito comigo, eu tive a oportunidade de trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 14 anos. Eu era office boy em São Paulo com 14 anos. Então você trabalhou no centro da cidade. Centro da cidade. Quando você olha por aqui, você fala assim, eu já andei aqui quando eu era um garotinho. Eu lembro do cachorro-quente que eu comia na São Bento, eu lembro... Aliás, só dando uma pausa na sua resposta aqui. Eu jurei bandeira aqui na frente da Câmara. Pronto. Né? Então eu vim aqui com 18 anos jurar bandeira e eu olhei pro prédio da Câmara e eu falei, uau! Que prédião. Que prédião. Mal sabia eu que 20 e poucos anos depois eu estaria se tornando um vereador nessa casa. É um privilégio. Então, muito em São Paulo, e numa época que era muito diferente. Os ônibus andavam com as portas abertas, a gente andava pendurado nos ônibus. Nosso meio de transporte hoje ele é muitíssimo melhor do que já foi na capital. A gente sofria muito, sempre morando nas periferias. E quando eu comecei a trabalhar muito cedo, eu me engajei muito bem na empresa. E com 17 anos eu tive a oportunidade de abrir a minha empresa. Minha mãe me emancipou e eu abri o meu CNPJ. Ele completou 26 anos agora. Então, sou 26 anos empresário da mesma empresa. Eu estou na mesma empresa há 26 anos. Sem quebrar. Olha, já deu uma bambeadinha assim, mas não quebrou não. Então você passou pela tablita, pelo plano Funaro, pelos todos esses planos cruzados. Todos eles. O meu primeiro salário foi 77 URVs. Então você, dependendo do ano que você nasceu, acho que eu estou falando em línguas aqui. Mas o meu primeiro salário foi 77 URVs, que era Unidade Real de Valor. Olha que coisa. E a gente conseguiu avançar, pegamos diversos governos, a empresa cresceu, foi muito bom. E o que eu vejo, né? Eu tive chance de me tornar um empreendedor, muito jovem ainda. E hoje eu não vejo mais essa chance para a moçada. Os empregos estão mudando, os tipos de vaga estão mudando. E se nós não levarmos orientação para eles, eles vão ficar dormindo em casa. Quantos anos você tem, hein? Uma pergunta. Qual a sua idade? Quantos anos parece que eu tenho? Você parece novinho, mas, menino, quase, né? mas se ele tem aí 20 e poucos anos de empresa, passou dos 40 e poucos anos. 42. Né? 42 anos. 42 parece que tem. Anos. Parece 18, que tem. Né? Aí também 18 não, né? Uns 35. Isso, uns 30 anos parece. Gente, você que me ouve agora, gordinho é assim. A cutis é uma beleza, a gente nem não aparenta idade. Tem uns moços fazendo podcast conosco, é tudo magrinho. Eles precisam engordar um pouquinho, gente. Ficar mais bonitinho igual a gente. E a idade é um barato. Você também é muito jovem. Você tem 38 anos? Deixa pra lá, vamos Ok. Eu tenho 47. Não. É que quando você. É um menino. Ó, você entra na política assim, ó, igual ele, ó, bonitinho, né? Tal. Passa um mandato e meio, você já tá com o cabelo branco, você já tá com as marcas da pressão. Ele falou aqui, né? Um diamante. Na política você tem que peneirar os diamantes. Só que o diamante, ele enfrentou fogo, pressão e tempo, né? E hoje a pedra mais dura, é a mais dura. Então, assim, o diamante, hoje eu estou virando diamante. Muito bem. Eu não quero... Eu sou carvão ainda, hein, gente? É um processo. Mas é muito gostoso isso, Rinaldo, quando a gente olha para essa mudança. Então, meu maior sonho é esse, né? Poder levar essas soluções. Deixa eu te contar um caso fantástico. Nós tivemos na prefeitura de Cajamar uma moça adolescente da igreja que ganhou um prêmio de adolescente empreendedora. O que ela conseguiu? Na pandemia, os pais ficaram desempregados e ela abriu uma microempresa, né, uma MEI, na verdade, de cupcake. Ela conseguiu levar durante a pandemia sustento para os pais. Isso virou um case de sucesso na cidade dela. Ela foi presenteada e no nosso congresso de adolescentes nós também citamos ela. Então eu acho que é trazer essas oportunidades através de starts, de ideias para a vida dessa moçada. Hoje fala muito em ativar, né? Então ativar esses jovens com coisas que eles podem fazer sem depender apenas dos empregos convencionais que estão mudando. A gente sabe disso. A gente precisa trabalhar bem essa moçada. Eu lembro aqui, André, que eu entrei na política e quando eu entrei aqui, eu queria fazer amizades, né?
E a política, ela não é um lugar de amizades, é um lugar de ideais, é um lugar de briga, é um lugar de luta. E todos os projetos de lei que eu dava entrada aqui, tinha uma vereadora que ela era totalmente do contra, ela batia, tal. E eu falava assim, meu Deus, mas ela não conhece a minha história, a minha trajetória, ela não sabe o que eu penso. E ela era feminista, muito feminista, né? E aí ela fez aniversário. Quando eu fiz aniversário, eu falei pro meu assessor assim, abri a carteira, peguei e falei, vai, compra uma rosa, compra um buquê de flor bem bonito para ela, vou fazer um cartão, e eu parabenizei ela, né? E aí mandei entregar para ela, né? E ela não podia me ver nos corredores, né? Porque, embora eu seja conservador, quando a gente sai do ambiente de plenário, que é um ambiente de debate, a gente sai desse ambiente, a gente é ser humano comum. Ali é lugar para nós debater mesmo, mas sair dali, né? E entregou. E curiosamente, eu vou pegar o elevador, quem está dentro do elevador é ela. Ela me deu um abraço. Puxa, muito obrigado, tal. A partir daquele dia, nós nos tornamos amigos e ela não brigou mais comigo como ela estava brigando. E é claro que quando chega um pedido de um projeto de lei de alguém que é contrariado às minhas crenças, eu dou uma olhada para ver o que era. Claro. E tem que ter tem que ter até 18 assinaturas para você encaminhar para o projeto entrar na casa. E eu olho assim, eu assino e eu escrevo embaixo, para encaminhar, né? Porque todo mundo tem direito a encaminhar os seus projetos, sendo a favor ou contra. Então eu vejo, se não é um projeto que é gritante contra a minha fé, eu nem assino, né? E foi uma experiência minha dentro dessa casa, porque a gente começa a enxergar as pessoas como com coração, não é? Sim. Você vê, uma pequena atitude que você teve de amor, de compaixão, quebrou diversas barreiras, né? Eu já vou anotar aqui, ó, mandar flores. É uma forma bonita. O mal, ele é alimentado. E o bem é alimentado. Naquele momento, você deixou de alimentar uma situação de intriga, de mau pensamento. E ó, essa deputada, ela foi para... essa vereadora, que ela batia muito em mim, tudo que ela era contra, ela ficou pouco tempo na casa, porque ela foi para outra casa de lei, então ela voou assim, porque ela era muito inteligente, muito perspicaz, e ela mudou, mas assim, eu consegui fazer uma amizade com ela, né? Existe um respeito hoje, né? Eu acho que isso hoje é um partido ultra-esquerda, né? Então, assim, a gente precisa... As pessoas, às vezes, elas votam em alguém e falam, eu quero que você vá lá para você brigar e tal. Só que não é briga só. O lugar de briga é no lugar de discussão dos projetos. Lá fora são todos seres humanos e a gente precisa aprender a respeitar, não ficar fazendo pegadinha um com o outro, porque aí não vai, né? É isso. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Aí você falou que o seu maior sonho é conseguir estabelecer políticas públicas para as crianças e para os jovens. E eu queria saber, aliás, o pessoal quer saber em casa, qual foi tua maior realização até hoje? Qual foi sua maior conquista? Vamos lá, né? Eu vou dizer que eu tive algumas conquistas, né? A maior conquista que eu tenho, e aí para mim foi muito especial, foi realmente a minha família, a minha casa, né? Conheci a minha esposa, eu era menino, tinha 18 anos, ela tinha 15 anos, a Midian, e a gente se encontrou 3 anos depois de se conhecer. E Midian é bíblico, né? Midian é bíblico. A gente se encontrou 3... Midian é uma região, não é? É uma terra. Uma né? terra. Era uma terra lá, os então, midianitas. Viu? Né? Então você fincou a sua bandeira, a sua casa na terra de Midian. Na terra de Midian. Falei, eu quero pra mim. E foi engraçado demais, porque eu tinha 18 anos, eu ia fazer uma cruzada evangelística. E o que eu fiz? Eu pedi autorização pro meu sócio, eu lembro. Eu tirei xerox lá na empresa dos convites
para poder convidar as pessoas para a cruzada. Eu fiz um panfletinho super simples e fiquei indo de porta em porta de igreja convidando. E eu fui na igreja do Brás naquela época, onde nós congregávamos. Qual cidade que era? Aqui na capital, aqui na igreja do Brás, não, fica ali na região do Brás, Rua Major Marcelino 221. Que era a antiga sede? A antiga sede. E aí tinha o pastor Lupércio Verguiniano. Isso. Grande pastor Lupércio, saudoso. Você conheceu ele? Sim, eu fui consagrado a evangelista pelo pastor Lupércio. Uau. Eu tive essa oportunidade e era realmente uma sumidade. O Lupércio era um guerreiro, era um general de Deus, né? Era um homem de Deus, um homem incrível. Ele, a irmã Esther, uma história maravilhosa, né? O ministério cresceu muito, Deus usou muito ele. E eu pude pegar essa fase e era muito especial. E aí no final do congresso, eu peguei os panfletos e comecei a distribuir na porta da igreja. E uma das pessoas me devolveu o panfleto de volta. Foi a única que me devolveu com o telefone no verso. Era a Midiane. Muito bom. Essa foi boa, né? Falou, eu não quero nada de ir não, né? Quando você olhou, você falou, eu quero mais do que... Aí ela falou... Eu quero seu coração. Ela falou, irmão... Ela me chamou de irmão, né? Eu não sabia quem eu era. Ela falou, irmão, eu sonhei com você. Aí me liga que eu vou te contar o sonho. E muito engraçado. E realmente ela sonhou eu entrando na igreja. E quando ela viu, ela disse, esse é o homem do meu sonho. Uau! Olha que chique. Vou colocar a música no fundo aqui. Põe uma musiquinha de amor. Aí depois de 3 anos nós nos encontramos de novo. A gente só falava por telefone durante 3 anos. E nós nos encontramos e aí a gente começou, namorou, noivou e casou. Quantos filhos você tem? 2 filhos, o André Mateus de 18 anos e o Adriel Lucas, que tem 14 anos. 18 anos e só homens? Só homens, né? Nós, neste ano, no ano de 2022, a Mídia engravidou novamente, né? E infelizmente com 4 meses nós perdemos o bebê num dia normal de exames. A gente foi lá no médico dela e o coração não estava batendo. Tá no céu, mas no céu nós vamos encontrar, né? Esse seria o Andrei. O Andrei. Era menino? Mais um menino? Mais um menino. Uau. Você nasceu num berço cristão ou você teve a sua conversão? Que ano foi sua conversão? Eu me converti em 1996 e o meu berço, eu vou dizer que ele era semi-cristão. Não sei se tem essa forma de descrever. Por quê? Meus pais, meus tios, todos eram da igreja. Minha família é toda do interior do Paraná, norte do Paraná. Tenho parente em mais de 20 cidades lá. Quando eles vêm para São Paulo para tentar uma vida melhor, com mais empregos e mais oportunidades, meus pais se afastaram da igreja. Meu pai foi quando eles moraram em Osasco, meu pai trabalhando na Urubupungá, minha mãe era doméstica, e eles se afastaram da igreja. Nesse momento que eles se afastaram, eu vou nascer num ambiente de pais desviados, mas com algum temor, porque os meus tios eram da igreja e sempre nos influenciavam. Meus pais se separaram quando eu tinha 12 anos, Rinaldi. E nesse momento foi um momento muito difícil da minha casa. Foi quando a minha mãe voltou para os caminhos do Senhor. Você se sentiu culpado com a separação deles? Eu não me senti culpado. Eu entendi que aquilo iria acontecer em algum momento. As crises eram muito intensas, os problemas eram muito sérios em casa, então eu sabia que em algum momento isso aconteceria. A separação dos meus pais deu o início do retorno da casa a Deus, porque minha mãe entrou em depressão e ela buscou socorro em Jesus. Tinha uma igreja na rua da minha casa, ali já morava na freguesia do Ó, zona norte de São Paulo. Então ela procurou na rua da minha casa uma igreja, aí ela voltou à fé, ela se animou. Ela levava os irmãos para orar em casa, e eu ficava nervoso com os irmãos indo orar em casa. Teve um pastor chamado pastor Milson Paiva. Olha o que ele fez. Já era de Brás ou Perus? Brás. Eu volto para a igreja na de Brás, sou consagrado evangelista, depois eu vou para Perus. E o pastor Milson Paiva, um velhinho incrível, ainda é vivo, tá bem velhinho, mas ele ainda é vivo. Ele fez o que eu nunca fiz por ninguém, Rinaldi. Ele me visitou durante 40 domingos seguidos. Eu nunca fiz isso. Você já fez isso com o pastor por alguém? Não. 40 domingos seguidos. Tem dia que ele ia em casa, eu estava dormindo. Eu tinha que acordar porque ele estava lá. Ele ia fazer uma oração e falava, vai para a igreja. Ele ia fazer uma oração e falava, vai para a igreja. Aí até que ele me ganhou pela persistência. Foi maravilhoso. Perseverança. E quando eu fui para a igreja, eu falei, pastor, por que você fez isso comigo? E eu perguntei, você fez isso por mais alguém? Ele falou, não.
falou, Deus tinha algo especial na sua vida. Puxa vida, que coisa, né? Ele já tinha, naquela época, 72 anos. E você estava com... Eu estava com 16. Com 16. Com 16. De sexta-feira agora, eu fui convidado para ir numa escola falar com os alunos sobre... Na verdade, fui convidado a dar uma aula sobre a triparticipação dos poderes, né? Ok. A divisão dos poderes, né? Anota aí a hora para nós fazer esse corte aí, viu? Sexta-feira eu fui convidado para fazer parte, dar uma aula sobre a repartição dos poderes. Poder judiciário, executivo, legislativo. E tinha uma meninada muito grande, uma quantidade grande. E eles pegaram e fizeram perguntas ali para mim. Só que no comecinho eu fiz uma pergunta. Quem aqui quer ser médico? Ninguém levantou a mão. Quem quer ser engenheiro? Ninguém levantou a mão. Eu fiz várias perguntas, de várias profissões. Quem quer ser policial? Quem quer ser bombeiro? Aí eu perguntei assim, quem quer ser influenciador digital? Todos levantaram a mão. Um monte de gente levantou a mão. Tá. E aí eu comecei a aula e eles começaram a fazer perguntas das mais... assim, até o meu salário eles perguntaram. Afinal, né? Tem um vereador na minha frente. Tem um eu vereador quero saber, na minha... um levantou e falou, quanto você ganha? E como o meu salário está exposto, né, publicamente... Se ele colocar no Google, ele descobre, né? Ele descobre, a geração sabe. E eu falei, né? E quando eu falei, uma criança falou assim, puxa vida, você é rica então, hein? Porque a cabeça de uma criança, ela não sabe... discernir o que é pagar uma conta de água, luz, IPTU, claro. Escola dos filhos, enfim. E nessa conversa, depois que eu terminei, e foi assim uma sabatina, eu acho que eu recebi mais... Quanto tempo, mais ou menos? Olha, foi mais de 1 hora. Que gostoso. E eles perguntando, e aí no final eu perguntei assim, quantos aqui gostariam de ser vereador? E aí vários levantaram a mão, mas o interessante é que as meninas, várias levantaram as mãos. Então só ali de vereadora, várias, falou, uma vereadora, né? Comecei. E aí eu perguntei, quem aqui gostaria de ser prefeito? Porque eu comecei a falar sobre o cuidado da cidade e tal. E muitos levantaram a mão também. Então foi uma experiência muito boa, porque as crianças não entendem como que funciona o cuidado da nossa nação. Aí eu pergunto para você, o que você pensa sobre essa educação, ensinando um pouquinho? Você é a favor de ensinar patriotismo, ensinar, que já foi abolido do nosso currículo, educação moral e cívica e outras coisas, cantar o hino da nação, né? Nós cantamos o hino do Brasil e as crianças sabiam decor, né? Eu fui numa escola particular e ali eles sabiam decor. Vamos lá, né? Olha que interessante. Hoje o hino nacional está vinculado 100% ao jogo de futebol. A gente só tem a presença nacional nos jogos de futebol é quando essa turma tem acesso a isso. Nossa ideia de patriotismo está muito distante. Referente à pergunta que você me fez, essa ideia do OSPB, né, que antigamente nós tínhamos na escola, ela é vital para o nosso tempo. Hoje, nós precisamos mudar a grade curricular das nossas escolas. Nós precisamos incluir a ideia do que é ser um cidadão. Tem que ter uma matéria sobre cidadania, a importância, o valor disso. Você conhece certamente outros países, você vê a higiene desses países, a limpeza, a educação. Nós precisamos falar um pouco mais sobre isso. É evidente que a educação, ela começa em casa. Mas como os lares estão destruídos, como é que eu vou exigir algumas coisas? Se eu tenho a oportunidade de levar elas. Nós temos que ter aulas e mudar um pouco a nossa grade curricular para falar sobre a política, sobre o poder que esse cidadão tem hoje. Olha que interessante, nós tivemos na eleição passada, você acompanhou bem isso, o número de votos brancos e nulos imenso. Por que esse pessoal não foi? Por que eles não querem mais se interessar? Porque desde a infância isso não foi colocado no coração deles. E a escola é um mecanismo... E juntou a pandemia, né? Aí piorou tudo. E a escola é um mecanismo poderoso para levar essas informações de forma continuada. Nós precisamos trabalhar o empreendedorismo com as crianças.
Algumas escolas um pouco mais, posso dizer, escolas particulares com um pouco mais de investimento, tem aula de robótica, tem aula de algumas matérias, disciplinas que eles colocam como atividades complementares. Porém, empreendedorismo tem que ser para todos. Essa garotada, eu faço um trabalho bem legal, Rinaldo, com crianças de 10 a 12 anos. Vou falar, você pode fazer inclusive na sua igreja, ou pode fazer em qualquer escola. Tá? Eu falo igreja porque é o ambiente que a gente está acostumado. O que eu faço? Eu divido a classe em 5 ou 10 grupos, dependendo do tamanho, crio para eles famílias, cada um denomina uma família, e aí eu peço que eles, sem influência de nenhum pai, de nenhum professor, de nenhum adulto, defina na casa, escreva para mim as despesas da casa e quanto ganha cada um na casa. Então ele vai escolher, meu pai é engenheiro, quanto ganha engenheiro? Ele inventa o salário e coloca as despesas da casa. Como eu coloco no ambiente cristão, a gente trabalha isso e a gente vê o quão longe eles estão da realidade. E por que não incluir eles de forma didática na escola, num processo natural? Se for preciso, a gente cria, sim, um trabalho para a escola integral e inclui essas atividades. A gente está perdendo muito tempo, porque as crianças elas estão dispersas. Hoje, não adianta, é uma caneta na mão e um celular na outra, e a professora está falando, não está sendo aprendido, e o preço que a gente vai pagar por isso no futuro é muito alto. Então, sem sombra de dúvida que isso nós brigaríamos muito para mudar dentro das escolas. É algo assim interessante, tudo que você está falando. Qual que é o seu maior medo? Qual que é o maior medo da sua vida? Tem um versículo de Jó, né? Que eu temia me sobreveio. A gente fala que é o versículo do terror. Esse versículo do terror. Eu tenho medo de perder minha família. Eu tenho medo de me separar. Eu não consigo... Eu consigo imaginar com muitas dores. Mas eu tenho muito medo de me distanciar da minha esposa, por exemplo. Eu acho que minha família é o que me traz mais medo. Tudo, é a base de tudo. É isso que eu tenho. Eu falo que a família é a cura, né? A cura da sociedade está dentro da família, né? Tá dentro por isso de casa. que um lar desordenado. Vamos então aqui, eu quero suscitar aqui o nosso querido Luan. Luan, eu sei que você tem pergunta aí. Manda boa aí, que é dos nossos internautas. Fala, Luan. Vamos lá, então. Aqui as perguntas do internauta para o pastor, candidato já a deputado André Bueno. Uma pergunta que você acha que vai ouvir bastante, se já não começou a ouvir. Eu tenho aquela opção de chamar os universitários. Vamos ver. Ok, vamos lá. Como você lida ou como você vai lidar com o posicionamento político? Você acha que os pastores têm que ser de direita, se pode ser de esquerda, e se você vai apoiar o Bolsonaro? E aí eu vou acrescentar mais uma coisa, você vai ser bagre ensaboado, ou em cima do muro. Boa. Eu aprendi com um grande professor de marketing digital, que ele fala que não pode ser em cima do muro, né? Então já tô te mostrando o caminho da resposta. Né? Ok, você já tirou essa opção, né? Vamos lá, né? Agradecer a pergunta dos meus amigos. Nós somos de direita, nós defendemos a família, nós defendemos os valores da direita. Nosso posicionamento ele é radicalmente contra a esquerda. Isso não significa que a gente não sente numa mesa para dialogar, que eu não seja acessível, que eu não converse. Eu entrei no elevador, tinha 3, eu não sei como chamar, talvez 3 trans ou 3, eu não sei como chamar exatamente a denominação. Porque você pode ofender, né? Se você errar um nome, não posso errar. Se você fala, você é um não binário, e a pessoa é trans, aí ela é queer, aí criaram mais de 100. Então eu não sabia quem eram, como definir aquelas pessoas, mas eu sabia que elas eram... Se era bi, se era tri, se era... Das letras do LGBTQI+, eu não sabia qual letra que era. Mas 3 pessoas estavam ali, e eu estava perdido no elevador, não sabia onde descer. Eu falei, vocês podem me ajudar, por favor? E os 3, a força maior, né? Quem é você? Eu falei, eu sou um pastorzão, gente boa, legal, que está perdido no elevador. Aí eles, pastor... A minha forma de sorrir fez com que eles não se fechassem. Então eu sorri, eu
eu sou pastor, e eu poderia falar que eu era empresário, que eu era pai, que eu era... Eu falei, eu sou um pastor que está perdidão no elevador. Ajuda eu, por favor. E falaram, o senhor vai aqui, o senhor desce aqui. Super, uma simpatia muito grande. Quando acabou, eu não aguentei, Rinaldo, eu não aguentei. Falei, ó, esse é meu cartão, quando começar a eleição, vota em mim, que é aquele pastor legal. Aí um olhou pro outro e falou, gostei dele. Então, eu não sou combativo no seguinte sentido, de que nós não somos agressivos. Nós não vamos atirar pedra em ninguém, nós não vamos olhar feio para ninguém, nós vamos defender os nossos valores com amor, com respeito. Então, eu sou de direita, voto no Bolsonaro, ele é meu presidente, gosto do Bolsonaro, acho que ele tem uma porção de defeitos igual a eu, igual a você, tem que melhorar muito, e essa é a nossa vida. Mas ele é a única pessoa hoje que escolheu estar ao nosso lado. Isso para mim representa muita coisa. E tem bastante pessoas que são gays, lésbicas, trans, que votam nele também. Já teve manifestação assim. Sem dúvida. Porque a questão, eu acho que é a politização da questão sexual, né? O que cada um faz dentro de um quarto é problema da sociedade? Não é, né? É individual. É individual. Então, só que eu não posso transformar o meu individualismo numa regra onde todos tenham que aceitar. Esse é um perigo. Você falou agora há pouco sobre... você fala que é uma minoria e... que está tentando Só que essa pautar. minoria, a voz dela equivale como se fosse a maioria, né? Eles são muito fortes, muito bem organizados. Muito bem organizados. Muito bem organizados e nós... que somos a maioria, nós simplesmente parece que estamos acordando agora para se posicionar também sobre algumas questões globalistas, né? Pergunta, Luan. Respondi, Luan? Respondi, perfeito. Então tá bom. Ele não tá fugindo não, viu? Não. Você achou que ele ia ser baga ensaboado, mas ele tá respondendo aqui. Ó, tem mais uma bem parecida, é como você responde ou lida quando as pessoas falam que pastor não pode ser político ou não deve ser político. Ok, né? Geralmente quem pergunta isso não é pastor. Né? Por quê? O pastor ele é treinado para ouvir, cuidar, aconselhar, buscar sempre da melhor forma apontar um caminho de solução. Resolver inúmeras coisas. Meu presidente, ele fala, Rinaldo, até mandou um abraço enorme para você. Não é o presidente da República, né? Presidente da igreja. Da igreja. Né? Ele diz o seguinte, que pastor é médico, psicólogo, é engenheiro civil, pastor é mecânico, pastor pedreiro. É pedreiro. Então, essa multifunção que os pastores têm, capacitam, não todos, é evidente que não todos, mas capacitam muitos de nós a exercer o mandato e defender os nossos valores, defendendo aquilo que nós acreditamos. E aí eu devolvo também, às vezes, um questionamento, quando há uma oportunidade de conversa, nós podemos ter um candidato ou um político engenheiro, nós podemos ter um candidato ou um político médico, espírita, advogados, um monte, nós podemos ter um candidato político, como já teve, que é das religiões afro, vários se dizem católicos, por que não um pastor evangélico? Assim como um padre também pode ser um candidato sem o menor problema. No nosso caso, eu defendo que o pastor, não todos, evidente, mas desde que seja um escolhido, tem esse chamado de olhar para as pessoas de uma forma diferente, que ele tem plenas condições de atender sim, e mais ainda, né? O pessoal pergunta para mim, mas você vai deixar de ser pastor? Eu digo que não. Um dia eu vou deixar de ser político, mas pastor, eu nunca deixarei de ser. É um chamado, né? É um chamado, isso está na nossa vida. Há 22 anos atrás, eu comecei a cuidar, me tornei o administrativo da igreja que eu fazia parte. E eu fui contratar uma pessoa para trabalhar. E era um jovem, eu falei assim, você quer trabalhar na igreja? E ele falou, qual vai ser a minha função? Eu falei o que o teu pastor falou, você vai fazer de tudo. Você vai lavar o quintal, ou a igreja, você vai ir no banco, você vai ser office boy, você vai ser pintor, você vai ser... Comecei a explicar para ele, você vai ser pregador, tal. E naquele mês eu falei assim, eu vou testar ele, né? E eu dei ele para lavar a igreja. E a igreja era muito grande. Ele ficou irritado. No final daquele mês,
ele pediu as contas. Ele falou assim, não dá, não é o que eu quero, tudo. Mas ele não sabia que eu estava testando ele, né? E aí eu E não passou no teste, né? Não passou no teste. Eu contratei uma outra pessoa. E essa pessoa, eu fiz a mesma coisa. Eu fiz ele no banco, eu fiz ele lavar, e eu dei tarefas difíceis para ele pregar. Numa oportunidade, eu enviei ele para uma igreja e hoje ele é o meu chefe de gabinete. Glória a Deus. Você vê que ele foi pegando os desafios e ele com humildade, ele foi crescendo, né? Então, quando uma porta se abre, eu acho que você deve dar o seu melhor ali, né? Eu lembro disso, Rinaldi. Você não sabia, né? Isso mexe muito comigo quando eu falo da minha empresa, quando eu comecei a trabalhar nos meus negócios. Poxa, era um prazer que tinha de arrumar uma cadeira, de pegar um papel no chão. É um prazer. E quando a gente começa a servir, a igreja tem muito isso. Você começa a servir na igreja, você quer cuidar dos carros com amor. Se for o dia de bater a laje, a gente vai bater a laje com aquela alegria. É muito diferente isso. Vou contar só um detalhe aí dessa questão. Aí nós começamos, a laje mexeu com você. Aí nós começamos a trabalhar, né, juntos, né? E aí, o ano de 2001, sim, eu casei. E aí, acho que era 2001 para 2002, a minha esposa engravidou. E aí eu todo feliz, né? Pai de um garotão, tal, e a minha esposa sentia dores, mas você sabe, né? Toda mulher grávida, ela sente dores, né? E no dia do parto, nasceu meu meninão, que hoje está com 20 anos. E só que os médicos fizeram todo o procedimento, fechou direitinho, e ela começou a ficar ruim. E sentindo dores, e vomitava, e diarreia, e é uma coisa horrível. E o parto foi segunda-feira, foi marcado para 6h30 da manhã. Tá. E aí era quarta-feira, e quando traziam um nenê para ela não queria pegar o nenê de tão ruim que ela estava. E você sabe que uma mãe, ela tem prazer em pegar o filho, né? Sim. Quando foi quinta-feira, eu falei, doutor, tá acontecendo alguma coisa, porque não é normal, ela tá piorando. E quando o médico, ele tocou nela, ela levantou a perna direita. Tava fazendo o exame do toque no abdômen, ela levantou a perna direita. Quando ela levantou a perna direita, o médico falou assim, ela tá com apendicite. E aí, vamos operar amanhã. E aí, em seguida, aquela sexta-feira, ela entrou para o hospital, entrou para UTI e não saiu mais. Cesárea ou foi um parto? Foi cesárea. Meu Deus. Já tinha contaminado o abdômen dela, tinha necrosado uma parte do intestino. E o meu filho teve alta, foi para casa da minha mãe dava leite no copinho e ela ali. Foi uma das maiores batalhas da minha vida, ela ficou 1 mês na UTI, né? E graças a Deus foi uma longa batalha, passou por mais cirurgias, gerou o líquido de infecção, de Sim. pus, tirou mais de 200 ml, fez a lavagem, tirou o intestino para fora, ou seja, foi uma batalha que eu tive no começo da minha vida. E eu quero contar, por que eu estou contando isso? Porque aquela pessoa que eu tinha colocado para cuidar da igreja, teve um dia que ele falou assim, eu preciso que eu quero fazer alguma coisa por você, né? E eu estava irritado, falei, ora, não tem o que fazer, ela está no hospital, eu visito ela 2 vezes por dia. Era caro o estacionamento, tipo assim, R$30 de manhã, Sim. 30 à noite. E para quem é recém-casado, R$30 era uma grana, né? E imagina, eu já estava 10 dias e era numa maternidade. E eles queriam tirar ela e levar para um hospital comum. E eu brigando, eu não quero, porque lá não tem infecção. E ela estava aberta, né? E se eu levasse ela para um outro hospital, com toda certeza ela ia pegar uma infecção generalizada, porque ia misturar ali com vários tipos de doenças. E eu brigando ali, aí o médico fala assim, eu preciso fazer um exame que não tem aqui, vai ter que ir em outro hospital. Eu falei, então tá bom, 4 horas da manhã você vem e tal. E essa pessoa que eu contratei, que aí já estava 3 anos comigo, falou, eu quero fazer alguma coisa.
Falei, não tem o que fazer. Mas começou a me encher as paciências. O que eu posso fazer? Eu falei, você quer fazer? Então vai, seja 4 horas na minha casa, você me pega, hein? Porque eu vou levar minha mulher para fazer um exame. Né? Lá vou pegar ela num hospital e vou levar para outro. Beleza, ele me pegou, levou lá. Eu subi a ambulância, ele queria subir junto também. O médico falou assim, você não vai. Poxa vida. Você não vai, não pode, vai aqui o médico, o paramédico e o motorista e você não pode ir. Eu falei, cara, eu pego um táxi, eu me viro e tal. E aí nós saímos do Santa Joana e fomos pro Santa Helena, que é na Liberdade. E aí eu fui, e quando chegou a ambulância, o barulho e tal, quando chegou lá, abre a porta da ambulância, ele estava correndo atrás da ambulância, ele foi correndo atrás da ambulância, né? Ele foi correndo. Ele foi correndo atrás da ambulância. Ou seja, ele não me deixou, ele não me largou. E aí ela ficou num corredor e era troca de turno, já era quase 7 horas da manhã. E nessa troca de turno, ela começou a vomitar. E começavam a injetar o contraste nela, tá. E ela começou a vomitar, defecar, e não tinha ninguém ali. E aí eu e ele começamos a entrar em salas que tinham pegar pano para limpar ela, né? E aí eu peguei o celular e eu liguei pro plano de saúde. Quando eu comecei a descascar, ele pegou e fez assim para mim, ó. Aí eu fui lá pra rua, chegou lá na rua, eu falei, mal descasquei o plano de saúde e tal. Funcionou imediatamente, começou a descer gente para limpar ela, tudo, ela fez o exame, voltamos para lá. Foi uma experiência muito, muito difícil, claro, na minha vida. Graças a Deus, quando nós saímos, depois de um mês, né, a minha esposa vinha chorando no carro. Eu lembro que eu tinha aquele carro, esqueci o nome, um carro grande, meu pai chamava de Arca de Noé, que tinha de tudo dentro do carro. Comodoro. Não, o carro, esqueci agora. Santana. Esqueci agora o nome do carro. E aí quando eu cheguei no condomínio onde eu morava, na Vila Prudente, ela começou a chorar. Aí pegou o elevador e ela chorando porque ela achava que ela nunca mais iria voltar. E quando abre a porta, a minha mãe, tá a mãe dela, abre a porta, tá o nenezinho esperando por ela. Foi assim um milagre de Deus na minha vida muito grande. Mas eu só contei por causa dessa pessoa, né? Que hoje é o chefe de gabinete, esteve comigo nos momentos difíceis, né? Que coisa linda. E quando nós entramos na política, alguém veio falar assim para mim, olha, ele não é capacitado para estar ocupando esse cargo. E eu virei e falei assim, olha, eu estimo muito você é uma pessoa muito querida, mas não se mete com ele, porque o Deus que eu sirvo, ele capacita os escolhidos e Deus vai... Então, se você for bater de frente com ele, você está batendo de frente comigo, porque aqui existe uma história de fé, de fidelidade, de lutas, uma história de amor. Então, por isso que eu toquei nesse assunto. Não queira mexer com isso, esse podcast que era para entrevistar você, eu acabei falando de mim aqui. E ele tá todo mundo emocionado aqui na sala já, viu? Mas foi, e aí depois eu tive mais 2 filhos, né? Tive a Júlia e o Benjamin. Quantos anos eles têm? O Felipão hoje está com 20 anos e, por incrível que pareça, ele é um grude com a mãe. Eu fico às vezes até com ciúme, viu? Ele é um grude com a mãe. Pegado com ela. Pegado. E parece que tudo que eles passaram ali foi algo que os aproximou muito mais. E a Júlia já é apegada com o pai, né? E o Benjamin, né, que a rapa do tacho, ele é apegado com os dois, né? Ele é muito carinhoso. Pode tudo ali, né? Pode tudo. Qual foi sua maior experiência com Deus? Sem sombra de dúvida, a maior experiência com Deus para mim foi o batismo com o Espírito Santo. Eu, durante muitos anos, você não sabe disso, né? Provavelmente. Explica para os nossos... Durante 6 anos. Nossa audiência, o que é um batismo com o Espírito Santo? Olha só, durante 6 anos. Porque isso é conversa de pentecostal. É bem complicado. Vamos lá. Durante 6 anos, eu fui testemunha de Jeová. Eu recebi uma visita na minha casa de uma mulher do Salão do Reino e eu fiquei na seita durante 6 anos.
batendo de porta em porta. Eu brinco que fiz faculdade de bater palma. Você evangelizou mais no Testemunho de Jeová do que na Assembleia. Provavelmente não, sim. Eu tô brincando. Ó, não sei não, viu? Mas fiquei 6 anos lá. E quando eu saí do Salão do Reino, foi quando eu aceitei a Jesus. Que foi uma quebra de paradigmas terríveis. Os anciões indo em casa. E aí, a minha mãe, já cheia do Espírito Santo, levava os irmãos para orar em casa. E eu vi os irmãos orando em línguas, Deus usando as pessoas em dons espirituais. E eu achava aquilo maravilhoso. Eu queria ter acesso àquele mundo, que para mim era tão distante. E eu lembro que eu orava, eu buscava em todos os cultos que eu ia, ou muitos deles, virava o irmão e falava: tá próximo você receber. Tá próximo você receber. Mas que situação. Foram 1 ano e 9 meses buscando com muito fervor, com muita intensidade. E tinha dia que eu já desistia. Daí no dia seguinte eu já buscava de novo. Achava que para mim era mais difícil. E aí nós tivemos um congresso do Morre Cerulo. Essa realização do congresso do Morre Cerulo ocorreu no ano de 98. À época a igreja Renascer trouxe o Morre Cerulo e fez uma cruzada de milagres no Ibirapuera. Tinha talvez 30 mil pessoas. Foi uma coisa maravilhosa. Teve o dia das curas, onde mais de 80 paralíticos andaram. Foi assim, um processo lindo. E teve um dia que ele disse: esse dia será o dia do batismo com o Espírito Santo. Aí eu estava empolgado, falei: de hoje não passa. Então, quando eu recebi oração, tinha os americanos, ingleses, muitas pessoas de outros países, eu recebi oração que eu senti realmente o Espírito Santo entrar na minha vida, que eu comecei a falar em outras línguas. Aquilo marcou e foi muito especial. Acho que o primeiro degrau para buscar mais envolvimento, mais dons. Então, essa foi para mim a maior experiência. E um dia poder reproduzir isso orando pelos adolescentes, orando pelos jovens. Essa experiência para mim foi muito especial. Qual é o seu dom ministerial? Eu digo que eu sou um evangelista. Evangelista. Eu sou um evangelista, né? Embora eu seja um pastor de fato e de direito, mas eu sinto muito prazer na explanação do evangelho. Das boas novas. E dom pessoal? Qual o dom pessoal você tem? Espiritual, dons do Espírito que você tem? O dom do amor. Olha, agora, até pela violência, eu tive que me controlar. Eu vi alguém parado na rua, eu parava o carro para ajudar essa pessoa. Quanta gente eu coloquei no carro estranha. Carreguei geladeira num golzinho. Carreguei fogão num golzinho. Hoje, eu quero parar, minha esposa fala: não para. E infelizmente eu não posso parar, dada a violência que a gente tem. Mas que coisa, quanta experiência eu já tive. Eu tô rindo aqui, gente, porque Deus ele faz umas coisas meio malucas, né? Eu falo, tem algumas pessoas que eu falo que quando Deus foi distribuir o amor, essa pessoa passou 2, 3 vezes nessa fila para receber o amor. Eu tô vendo aqui como que vai ser o André na política, porque é complicado, viu, André? Você vai é uma experiência e eu vou ver isso, Deus usar você na política. Luan, perguntas, Luan. Luan é o nosso... Vamos lá, Luan. Ele é o nosso... Aqui. Ele fala que ele é auxiliar, mas ele é tudo. Ele tem voz de locutor. A voz dele é poderosa. E ele tem Ô, Luan, aproveita, fala aí o seu canal, você não é podcast lá. Tem um canal no YouTube. Canal no YouTube. Compartilha aí, vamos... Legal. Se vocês quiserem me achar no YouTube, é Luan Galindo. Lá eu trago um pouco do jornalismo, falo sobre cinema. Então, se você quiser me acompanhar lá, Luan Galindo, se pesquisou no YouTube, já aparece. O Luan só tem um defeito, gente. Ele é palmeirense. Vamos orar aliás, você tem um vídeo seu que já alcançou a marca de milhões, né? Isso, já passou de 1 milhão. Tem um vídeo lá que eu filmei, um rapaz estava tocando na praça, no centro. Foi ali na Santa Ifigênia. Eu filmei, fiz a divulgação e passou de 1 milhão já. Que legal. Olha que legal. Então ele tem um olhar, o Luan, viu? Especial, né? Ele tem um olhar assim. Depois nós vamos procurar saber a impressão dele do convidado. Vamos lá. Então, tem mais uma pergunta aqui. Pastor André, eu te conheço como pastor, só que eu não te conheço como político ainda. O que você vai defender? Quais serão suas pautas? Se apresenta como político para mim. Tá bom. Meu amigo aqui, André Bueno falando, político agora, né? Vou deixar bem claro que a pessoa é a mesma, né? Eu vou ter que trabalhar esse amor, como o Rinaldi falou.
A nossa bandeira é muito ligada à primeira infância, né? Hoje eu sou diretor executivo do MCCP, Movimento Cristão de Conscientização Política. Nós estamos levando para as igrejas hoje a ideia do respeito e da conscientização e do que nós podemos fazer, da abertura que a igreja pode ter através das ações políticas, de capacitação, ligadas ao terceiro setor, entre outras coisas. Nossa principal bandeira hoje é sim a primeira infância até chegar à adolescência, que é onde nós entendemos que precisamos mais do que creches, precisamos mais do que escolas, precisamos de políticas públicas que possam fazer e trazer acompanhamento. Não dá mais, meu amigo que me ouve, a gente aprendeu o verbo to be durante 20 anos, ainda não aprender. Alguma coisa está errada nas nossas metodologias. Então hoje, com essa modernização que temos e com acesso à informática, nós já aprendemos o que é uma reunião Zoom, o que é um tablet. Hoje os inconformados mostram como a gente consegue mudar a forma de entregar as informações. E nós precisamos passar por essa mudança que passa pelas políticas e que passa pelos novos nomes na política para trazer essa inovação. Eu quero só aqui consertar uma fala, que acho que ficou uma fala minha que ficou um pouco em aberto. Eu falo assim, que eu quero ver, porque o político que ele tem esse dom do amor, ele é um político agregador, ele é o primeiro a ser procurado pela oposição, para ajudar a chegar num senso comum, né? Então ele vai acabar sendo lá o intermediador, ele vai ser o fiel da balança, que vai poder trazer, não paz eu digo, mas trazer encaminhamento, vai trazer soluções ali para o parlamento, por você se dar bem com todo mundo, né? Isso é importante. Aqui no parlamento, por exemplo, um dos transexuais, eu tenho uma amizade muito grande. A gente conversa, a gente tem uma amizade, até tomou uma decisão numa igreja inclusiva, embora eu não concorde assim Claro. mas a gente tem uma amizade muito grande e sabe que naquilo que é ideologia de gênero nós vamos brigar, ela sabe. E já espera esse posicionamento seu. Ele sabe que eu tenho um posicionamento, que eu vou brigar, que eu não concordo, e depois dali, acabou, vamos tocar adiante e vamos nas outras políticas públicas a gente vai poder, ou algum momento andar do lado, ser aliado ou também ser adversário. Então, acho que a política é isso aí. Convergir quando for importante, tem coisas que precisam ser mudadas, que é de comum acordo de todos, né? Para terminar, pastor, tem mais duas perguntas que eu gosto de fazer aqui para terminar. Uma delas, ela tem um teor educativo cristão, né? E você vai me falar o porquê, né? Se você tivesse que escolher você sentar, passar uma tarde tomando café com um herói da Bíblia, entre eles eu tenho aí Moisés, Abraão, os patriarcas, eu tenho aí Josué, aí nós temos os reis de Israel, depois nós temos os profetas menores, os profetas maiores, os discípulos e também os anjos, e Maria, as mulheres. Vamos tirar Jesus, porque Jesus é o verbo encarnado, pronto, né? Quem que você, esse é o sonho de consumo, né? Quem que você gostaria de sentar e por quê? E o que aquele homem da Bíblia ele fala ao seu coração? Ótima pergunta. Ou mulher, né? Essa nunca me fizeram, viu? Essa eu adorei, muito, muito bom. Nunca me fizeram essa pergunta. Eu tenho um nome comigo, né? Talvez seja o nome de muitos, mas seria muito importante ter uma conversa com José. O José, ele traz marcas muito profundas de uma vida que aparentemente não deu certo. E quando a gente pega essa vida que não deu certo, parece que está dando tudo muito errado até que as coisas se revertem. E a paciência dele, o tempo de esperar, tudo que ele sofreu. Como eu valorizo a família, foi tirar da família dele. A família. Tudo, né? Tiraram tudo dele. Não tem nada, e não sobra nada, e mesmo assim... Ele ficou igual o filho de rato que nasce pelado. E ali naquela situação, no estrangeiro, e aí sim, quando a gente fala do nosso meio,
tem um temor a Deus por meio que nós vivemos. Você é uma figura pública, eu sou uma figura pública. José não era mais uma figura, ele estava escondido. Ele teve todas as chances de errar, mas ele acertou. Tiraram tudo dele, mas não tiraram Deus. Isso era muito forte nele. Eu não sei, a vontade era perguntar assim, o que você aprendeu quando criança que te marcou tão fortemente, porque a raiz era muito profunda nele. Então, já pensou se nós tivéssemos um podcast de 5 horas? Eu queria ter um podcast de 5 horas com cada herói da fé, mas nós ia arrancar ali a essência de algumas coisas. A joia, né? O tesouro, né? E teve um entrevistado nosso que falou de José também, eu não lembro quem foi. Foi o Renan, não foi? Acho que foi Renan. Eu tive aqui, Moisés, eu tive aqui Paulo, eu tive Salomão, eu tive aqui e 2 José, então. 2 José. Então e imagina perguntar para o José, e naquele momento, como você estava tão firme? Eu acho que ele diria: quem disse que eu estava firme? Quem disse que não foi difícil? Quem disse que eu não... deve ser muito. Você quis desistir, José, né? Ele falou o tempo todo. Agora tem uma pregação de José maravilhosa, que eu tenho um pastor Amaro, ele fala assim, que em todo lugar que José entrava, ele recebia um benefício. Quando ele entrou na prisão, o dono da cadeia foi lá e deu um molinho de chave para ele. Toma conta aqui. Eu já iria perguntar para ele assim, como foi perdoar os seus irmãos anos depois, você chegando no governo do Egito? Como foi você perdoar? Me parece que tem um jogador de futebol aí, o melhor time do Brasil, que o pai dele abandonou ele, né? E agora o pai quis se aproximar e ele não quer conversar com o pai, né? Não vou criticá-lo, pelo contrário, eu acho que se ele tem essa posição, o pai não ajudou em nada, tudo, mas... é o melhor time do Brasil, tá? Já vou deixar aqui. Do Palmeiras também? Não é do Palmeiras. Porque não é o melhor time do Brasil, né? Mas embora ele seja um cristão, ele não quer contato porque ele chegou muito na fama. Agora, eu imagino o José. Os irmãos não sabiam que ele era o governador de toda a terra. E ele teve que se revelar para os irmãos, mas ele já perdoou o irmão. E ele entendeu que foi Deus que fez ele chegar nesse funil aí, chegar nesse propósito. Então, muito especial. Foi muito especial. E a última pergunta, André, eu quero, já te conheço e fiz perguntas para você que eu não fiz aqui no podcast, que me fez eu tomar uma decisão de caminhar com você, de o apoiar nessa eleição. Obrigado. Porque você é um homem de Deus. Quando você atravessar o rio e chegar do outro lado do barco, deixando a terra para trás, quando você tombar no campo de batalha e levantar na eternidade, qual a memória você gostaria de deixar aqui nessa terra? Na lápide eu gostaria de escrito assim, que aqui jaz um tijolinho de uma grande construção de salvação. Eu quero fazer parte do plano de Deus de salvação para a humanidade. Quero ser um tijolinho. Esse é meu desejo. Olha só, hein? Um tijolinho eu nunca tinha ouvido. Eu já ouvi a Amy Semple McPherson, fundadora da Quadrangular, quando perguntaram para ela quem era ela, porque a igreja, o Angelus Temple, acontecia muitos milagres na década de 20, 30, e ela falava, eu sou a garotinha que abre a porta para o Rei da Glória entrar, né? E essa do tijolinho é a primeira vez. Também já ouvi Randy Clark dizendo, eu quero ser a última moeda no bolso de Deus para que o Senhor o gaste, né? Que Deus abençoe. Amém. André, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, meu amigo. Foi uma honra estar com vocês. Que Deus abençoe. Está aqui o nosso... Primeira vez aqui no nosso Inconformados Pod, recebendo o André Bueno, uma pessoa que a gente tem um respeito, uma admiração. E eu conheci, não foi
na política eu conheci de ver ele lutando por pessoas, pelos necessitados, buscando convênios com o governo municipal, federal, estadual, ele levando o Bom Prato lá para a região de Perus, Francisco Morato, ele levando creches lá para a região da Zona Norte, Noroeste, né? Noroeste, Perus, né? E eu sei o quanto que esse homem tem valor, e quando me perguntam aí, você vai para que eu tô com o André Bueno, não tem um que não conhece, todo mundo fala, o cara é sério, né? Legal. Então, obrigado, tamo junto. Até a próxima. E eu quero pedir para você, se inscreve no nosso canal, dá uma curtidinha, dá um joinha, mas o mais importante é você acionar o sininho para você ser notificado. Pastor André, quem quiser acompanhar o Pastor André... Super fácil. Como que eu faço? Olhando aqui, ó, na lente, como diz a Marília, como dizia o Clodovil, olha aqui na lente da verdade, né? Olhando aqui na lente do Inconformados Pod, deixa a sua marca, o seu endereço. Vamos lá, agradecer o Rinaldi por esse tempo, aos meus amigos aqui do Pod. É super fácil. É André Bueno Oficial. Tanto Facebook como Instagram, nos acompanhe. André Bueno Oficial, nos segue, nos acompanhe, deixe seu comentário, depois eu vou reproduzir essa conversa no IGTV também, então você vai ter como nos acompanhar e seguir, segue, comenta, acompanha, vai ser um prazer compartilhar as minhas ideias e os meus pensamentos com você. E olha, e você pode também aqui no nosso canal, você sugerir convidados, né? Faça a sua sugestão, eu sei que eu tenho aí semanas e semanas cheio de convidados para estar aqui, mas eu quero aqui agradar o seu coração e trazer uma pessoa para você mandar bastante pergunta e a gente questionar. Deus abençoe, um grande abraço a todos.